Shalom, meus queridos e amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Ilmar aqui de Caldas da Rainha, Leiria, Portugal, Europa. Falamos ao vivo aqui da ADEF, a Assembleia de Deus Fogo para a Europa, pelo Seminário Centro de Excelência da Educação Cristã e pelo CCBB, Seminário Bereshit, que fundamos no Brasil em 1992. Estamos ministrando, meus queridos, as aulas da especialização em educação. Filhos, pais, mães, família. Especialização em família com foco na primeira fase aqui da educação, né? Relacionamento, como é que funcionava isso aí? Na aula passada nós falamos sobre a importância das fases, né? Desde o nascimento, começando lá com o tempo que está amamentando, ao desmamar, e depois as fases seguintes de criança, de menino, de jovem, de rapaz, homem, depois ancião, né? Na aula de hoje nós veremos então a primeira fase, que é a fase inicial, o período que vai do zero, né, quando nasce, até lá os seus 5 anos. E veremos quais são as principais orientações bíblicas e judaicas para o relacionamento família, pai, mãe, filho. Então o menino nasceu, quando é família rica tem uma ama. A Bíblia cita. Quem é uma ama? A ama é aquela pessoa que ajuda a criar, que toma conta, né? Hoje seria aqui uma babá. Mas a Bíblia fala de algumas pessoas que tiveram ama. Por exemplo, Rebeca, em Gênesis 24, 59 e 35, 8, diz que Débora era ama de Rebeca. Quando ela foi se casar, desceu de Padã Arã para Hebron, com Eliezer, para casar com Isaac, Rebeca, a Débora foi junto, foi com ela sua ama. Depois é mencionada a morte de Débora. Êxodo 2,7 de Joquebede, mãe de Moisés, também foi a ama de Moisés, até os 5 anos, quando ele foi desmamado, né? Segundo Samuel 4,4, fala que Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos, quando ele ficou coxo, né, quando recebeu a notícia da morte de Saul e de Jonas, dos tios dele, e a ama dele é que criou o Mefibosete. Joás também foi criado pela sua ama, até os 7 anos, quando se tornou rei. Lembrando que Joás é filho de Acasias, né? E Acasias filho de Jeorão. Jeorão filho de Josafá. E vai por aí. Está em 2 Reis 11, versículo 2, 2 Crônicas 22, versículo 11. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2,7, assim como a ama cria seus filhos, então era um tipo de babá, né, que havia naqueles tempos, mas evidentemente famílias ricas, né? Famílias pobres, a própria mãe que cuidava da criança. Então a educação era feita diretamente pela mãe, do 0 aos 5 anos, para os 2 sexos, tanto masculino como feminino, ficavam sob as ordens da mãe, onde ela ia começar a passar as primeiras diretrizes, né? As primeiras orientações, todas elas baseadas na Torá, no Pentateuco. A mãe, então, arcava com a principal responsabilidade de tomar conta das crianças. Depois de 5 anos, o menino passava a acompanhar o pai para ir começar a aprender e a tomar direção na vida, e fosse menina, ficava com a mãe, aprender as tarefas do lar, quais eram as incumbências de uma moça, né, no futuro para se casar. Então, a tarefa de ensinar até 5 anos era da mãe. E depois de desmamado, seguia o menino para o pai, ia começar a andar com o pai. A gente vê isso com o próprio Rubem, né? Rubem, primeiro filho de Jacó. Jacó foi pai aos 84 anos, né? Chegou lá com 77 anos, na terra de Padã. E o primeiro menino é Rubem. E logo depois, com 5, 6 anos, 6, 7 em diante, a partir de 6 anos, porque Jacó teve os seus meninos todos em 7 anos, exceto Benjamim, que nasceu depois, mas um período de 7 anos ele teve 4 mulheres e teve 12 meninos. 11 homens e uma menina chamada Diná. Então diz que ele estava com o pai no campo e trouxe mandrágoras. Então a partir dos 5 anos o menino começa a acompanhar o pai, vai para os campos, vai cuidar dos rebanhos, vai seguir a profissão do pai. Nessa primeira infância, a criança já tinha que começar a declarar algumas coisas, alguns textos da Torá. Por exemplo, Deuteronômio 26, de 5 a 10, ele já tinha que dar conta disso aí, que diz assim: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente.
Ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e Yahvé ouviu nossa voz, e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E Yahvé nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora trago as primícias do fruto da terra, que tu, ó Yahvé, me deste, então as porás perante Yahvé, o teu Deus. Então, na hora de levar na festa das primícias, que é a festa que nós temos depois do Pães Asmos, os Pães Asmos no primeiro mês de Abib ou de Nissan, depois de 50 dias tem a festa das primícias, que depois vem chamar de Pentecostes. Ela corria no dia 6 do mês Sivan, o terceiro mês. Nesse dia você tinha que decorar e falar isso aí, a criança pequena, e entregar os pães da primícia, que era 2, que no caso é a primícia do trigo, que é a primícia da cevada, era entregue no primeiro sábado da festa dos Pães Asmos, depois da Páscoa, de 14 para o dia 15. Então, essa tarefa inicial era da mãe, né, para tanto macho como fêmea, até os 5 anos. Após os 6 anos, a criança ia acompanhar. Se fosse masculino, acompanhava o pai. Eu citei o caso aqui de Rubem, que tinha mais ou menos 7 anos, 6 para 7 anos, quando ele vem do campo com o pai, traz mandrágoras. E aí a Raquel quer comprar as mandrágoras e troca, né, a dormida do Jacó. Jacó dorme com você, então, diz Leia, e você me dá a Raquel falou, eu vou te dar o CD, o Jacó, essa noite, você me dá as mandrágoras. E então essa primeira fase aí, é essa fase quando a criança vai de 0, quando ela está mamando até o desmamar. Ficamos por aqui, fica na paz, tchau, tchau.